No futebol, o que realmente separa um bom salto de um salto que decide o jogo? Hoje a gente vai fundo para destravar a mola secreta do esporte, analisando um estudo que, olha, tá mudando completamente o jeito de pensar o treinamento para potência explosiva. A resposta para isso está num mecanismo meio escondido, sabe? É como se fosse uma mola que fica ali, carregada dentro dos músculos. É ela que permite aquela aceleração do nada para deixar o marcador para trás ou aquele cabeceio mais alto que todo mundo. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para a gente conseguir entender de verdade essa mola, primeiro a gente precisa dar uma olhada na ciência por trás de cada movimento explosivo que a gente vê em campo. Então, o grande segredo está no mecanismo que os cientistas deram um nome um pouco técnico: ciclo de alongamento e encurtamento, ou CAI. Mas relaxa, a ideia é simples. Pensa que os nossos músculos têm um elástico natural dentro deles. A lógica é simples, mas é muito poderosa. Pensa num elástico de verdade. Quando você estica ele rápido, ele armazena energia, certo? E aí solta com muito mais força. Com o músculo é a mesma coisa. Essa é a energia elástica que transforma um salto normal num movimento explosivo. Tá, mas como é que dá para medir a eficiência desse estalo do músculo? Bom, os cientistas do esporte criaram um jeito bem inteligente para isolar e saber exatamente quanta potência extra esse efeito de elástico está dando para um atleta. Para fazer isso, eles comparam dois tipos de salto. O primeiro, o salto com agachamento, mede a força pura do músculo, o motor, digamos assim. Já o segundo, o salto com contramovimento, mede a força desse motor mais o impulso extra que o elástico dá. A diferença entre os dois, aí que tá a mágica. Ela revela o poder real do CAI. E essa diferença, calculada em porcentagem, ganha um nome: porcentagem de aumento do pré-alongamento, ou PPA. É essa pontuação que virou a chave para a gente entender o quão bem um atleta está conseguindo usar essa energia elástica natural que ele tem. E é exatamente aqui que a história fica muito interessante. Durante anos, existia uma espécie de regra de ouro para esse PPA, mas um estudo gigantesco chegou para perguntar: será que essa regra vale mesmo para o futebol? O que todo mundo dizia, o conhecimento geral usado em vários esportes, era que um PPA ideal tinha que ficar ali entre 10% e 20%. Essa era a régua que a maioria dos treinadores usava para avaliar a performance de qualquer atleta. Mas, peraí, será que essa regra de tamanho único serve para todo mundo? Será que as necessidades de um jogador de futebol são as mesmas de outro atleta? Para responder isso, uma revisão sistemática revolucionária foi atrás da verdade, analisando centenas de estudos. E quando a gente fala em estudo, não é pouca coisa não, viu? Os pesquisadores juntaram dados de quase 12 mil jogadores e jogadoras de futebol, de todas as idades, de todos os níveis, do amador até o profissional. A escala do negócio é impressionante. E o resultado? Foi uma virada de jogo, literalmente. Aquela referência antiga de 10 a 20% estava simplesmente errada para o futebol. Os jogadores de elite, na verdade, operam numa faixa de PPA bem mais baixa e muito mais específica. E o mais interessante é que os dados mostram que não existe um número mágico para todo mundo. Olha só a diferença, por exemplo, entre os atletas profissionais masculinos, com uma faixa ideal de 5 a 7,3%, e as atletas profissionais femininas, que trabalham melhor entre 6,3% e 12,4%. Cada grupo tem a sua própria medida de excelência. Ok, beleza. Temos números novos, referências novas. Mas a pergunta de $1 milhão é: e aí? O que isso muda no treino do dia a dia? A resposta é que agora dá para treinar de um jeito mais inteligente, não só mais pesado. Com essas novas faixas, o treinamento vira uma ciência de precisão. Se o PPA de um atleta está abaixo de ideal para o grupo dele, o foco tem que ser em pliometria, para melhorar o estalo do elástico. Agora, se o PPA está acima, significa que o elástico está bom, mas talvez falte força no motor. Aí o foco muda para treino de força. Simples assim. Então, resumindo a ópera, aquela era de usar regras genéricas para todo tipo de atleta acabou. A grande lição aqui é que, com dados específicos para o futebol, o treinamento pode ser muito mais personalizado e, claro, muito mais eficiente para cada atleta. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? No esporte de altíssimo rendimento, o que guia o treinamento? Os dados ou a tradição? Ter a informação certa deixou de ser só uma vantagem. Hoje é uma necessidade básica para quem quer chegar e se manter no topo.